Bom dia, pessoal. Hoje, dia 31 de janeiro, quarta-feira, último XP Connection do mês. Começando aqui com o Marco. Bom dia, Marco. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Exatamente, primeiro fechando o mês de janeiro, primeiro mês do ano, lembrando com todos os indicadores, mas principalmente bolsa em alta muito forte, alguns papéis aí com alta expressiva mais de 20%, alguns papéis inclusive blue chips, né? Bancos, Bradesco, Itaú, os principais bancos subindo mais de 20% no acumulado do mês, e a gente deve fechar um mês com uma alta bastante expressiva. E isso, como a gente falou nos relatórios, para quem é cliente da XP, não deixe de acessar os relatórios, a gente comentou isso no comecinho do ano, todos os nossos cenários estão lá disponíveis para todos. Lembrando que esses relatórios são atualizados rotineiramente, esses cenários a gente costuma atualizar uma vez por semestre. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e bom dia a todos. Pois é, como o Marco falou, então a gente começa o ano com os indicadores de fato sendo melhores, as principais instituições internacionais, Banco Mundial e FMI, reforçando ou revisando ainda para cima o crescimento mundial, reafirmando aquilo que, como o Marco falou, a gente colocou nos relatórios, de que esse é um ano de economia mais forte, de aceleração da economia mundial, com destaque para países emergentes, dentre eles o Brasil, que as questões geopolíticas são os principais riscos, mas janeiro foi um mês positivo para essas questões, então a gente teve as Coreias se acertando para desfilar com bandeira unificada na Olimpíada de Inverno, começa na semana que vem. A gente teve partidos na Itália falando que aqueles que são mais contra a zona do euro falando em que não são o momento ideal para discutir isso. A gente teve a paralisação parcial nos Estados Unidos, não provocando uma reação muito forte das bolsas. Então a gente vê que mesmo assim a economia mais forte está prevalecendo. Obviamente em fevereiro a gente tem novos pontos para ficarem atentos. Depois que acabar essa Olimpíada de Inverno, a gente ainda deve ter estresse com a Coreia do Norte ao longo do ano, um momento ou outro de piora. Mas de qualquer forma, um começo de ano muito positivo, que é algo que o tom deve ser esse ao longo de 2018. Hoje na apresentação a gente trouxe os indicadores de confiança e um dos principais pontos que perguntam aqui pra gente, esse é o principal começo de indicador de confiança, mas um dos principais pontos que a gente que perguntou pra gente, a gente já vai mostrar para vocês também, é como que os indicadores, a economia conversam em um ano de eleições. Se é um ano para ficar muito preocupado, não é um ano para ficar muito preocupado, a gente vai trazer um pouquinho o histórico para vocês darem uma olhada e desfazer muito mito que existe sobre ano de eleição relacionado com preço de ativos. Mas primeiro o que a gente tem na tela, aqui à esquerda é o indicador de confiança dos empresários, meio que um combinado do indicador de confiança da indústria, serviços, comércio e construção civil. À direita da confiança do consumidor. A linha amarela é o índice de expectativas, a linha vermelha é o índice de situação atual e azul é o combinado dos dois, que é o índice de confiança. Então, basicamente, quando a FGV faz esse indicador, ela pergunta primeiro, vamos lá, para o consumidor, como que está a situação atual dele, se ele está sentindo se ele já sente melhora hoje nas suas condições. Aqui embaixo está julho, mas simplesmente é o dado mais atual até janeiro. Se ele já sente as coisas melhores. Em amarelo a pergunta é, você sente que as coisas vão estar melhores daqui a alguns meses? E juntando os dois dá o indicador de confiança. Então a gente vê que realmente condiz com a situação atual da economia. De fato as coisas não estão ainda tão boas, todo mundo já enxerga que as coisas vão ficar melhores daqui a alguns meses. Com isso, o indicador está aqui abaixo ainda da barra de 100, que é a barra que separa pessimismo de otimismo. Então, na verdade, essa alta aqui significa que os consumidores estão menos pessimistas. Quando romper a barreira do 100, significa que eles já estão otimistas com a situação da economia. Na parte dos empresários, um pouquinho melhor já do que do consumidor. Os dois puxados por expectativas, todo mundo vendo que as coisas estão para ficar melhores. Ainda não estão tão boas, mas isso deve convergir. Vocês podem ver que o histórico é que os dois componentes andam juntos, tanto a situação atual quanto as expectativas. Então, a ideia é que a situação atual melhore e puxe para cima o indicador de confiança, rompendo essa barreira. Se a gente fosse olhar individualmente, a indústria é o que está tendo aquela melhor confiança. Foi a indústria que entrou primeiro na crise, então saiu primeiro também. Então, já tem os dados melhores. O comércio é aquele que tem o segundo melhor ponto. Ele também já está tendo uma situação melhor.
Serviços agora começam a ter uma reação mais forte, construção civil ainda fica por último, mas de qualquer forma os resultados são bons. Então esse é um ponto para a gente ter como partida para 2018. A ideia é que ao longo do ano a gente rompa essa barreira de pessimismo e otimismo, isso deve acontecer e deve trazer uma situação melhor. O consumidor consumidor, o empresário, vendo realmente que a economia está reagindo, ele faz planos mais agressivos em termos dos empresários, então contrata mais, faz um plano de investimento um pouco mais forte. Do lado do consumidor, ele começa a consumir mais, tanto serviços quanto realmente vendas do varejo começam a reagir por isso. Então esse é o panorama para o ano. Eu vou voltar aqui só um pouquinho e agora a gente tenta mostrar um pouquinho para vocês o que significa isso em ano de eleição. Então aqui a gente tem um gráfico de aprovação do governo em indicadores econômicos, então à esquerda a aprovação do governo via Datafolha em azul e em amarelo a confiança do consumidor, a situação presente, a situação atual que a gente acabou de mostrar para vocês como funciona. Então a gente pode ver que realmente eles andam próximos, então conforme o consumidor sente que a confiança está ruim, conforme ele sente as condições econômicas piores para ele, que ele não enxerga melhora no futuro, a aprovação do governo cai. Então a gente vê que realmente existe uma correlação bem forte. Então o consumidor ele acaba transmitindo isso para o seu governante, ele começa a rejeitar ou aprovar mais por conta, se ele sente que a sua vida está melhor, ele transmite isso um pouco para a aprovação do seu governante. Então, na época do Lula aqui, quando as coisas melhoraram, as condições econômicas melhoraram muito, isso também foi transmitido para o sentimento dele. Na Dilma, quando a economia começou a piorar, isso também foi transmitido para sua aprovação. E agora com o Temer ainda tem um delay bem forte, mas a tendência é que a aprovação, hoje no Datafolha isso mostrou também, a rejeição do Temer caiu 11 pontos na comparação com dezembro. Então, isso também se conversa. À direita, a gente tem o medo de desemprego no lugar da confiança do consumidor. Então, azul continua a mesma linha e em amarelo o medo de desemprego. Por que esses dois são importantes? Né? Porque a gente vai vendo a propensão do consumidor a tomar um risco maior na hora de consumir. Então, se em 2017 a gente via bastante o consumidor voltando a ter um comportamento mais próximo do histórico nas vendas relacionadas à renda, que são aquelas que o consumidor ele não consegue que ele não consegue cortar tanto assim. Para 2018, se ele tem um medo de desemprego cada vez menor, se esse indicador começa a melhorar e se a confiança dele aumenta, de fato ele começa a tomar um pouquinho mais de risco no sentido de consumir ativos mais ligados a crédito. Então, é aquele aparelho que ele vai ter que parcelar em algumas vezes, ele já sente que, poxa, eu já tenho medo menor de perder o emprego nos próximos meses, então eu posso tomar esse risco. Isso é bastante importante para enxergar de onde vai vir esse crescimento mais forte em 2018. Em sequência aqui nesse gráfico, a gente tem os preços de ativos. Essa é uma das principais perguntas uma das principais perguntas feitas para as pessoas aqui da área de análise nesse começo de ano. Como que fica o preço de ativo em meio a uma eleição presidencial ainda bem incerta? Aqui a gente tem de janeiro de 2013 a janeiro de 2018, o primeiro à esquerda, o câmbio brasileiro em azul e o câmbio de uma cesta de moedas contra o dólar em cinza. Vocês podem ver, a gente destacou bem para vocês que em 2014 o câmbio brasileiro ele não destoou tanto ele praticamente andou em linha com a maioria das cestas de moedas contra o dólar. Então 2014, para quem não lembra, foi um ano de apreciação do dólar, principalmente porque começou um discurso era o finalzinho do tapering americano, então quando o Fed foi reduzindo a compra de ativos mensal até chegar à estabilidade, depois começou-se a discutir uma alta de juros que aconteceu só no final de 2015, mas de qualquer forma já começou-se a ventilar essa possibilidade. Isso provocou uma apreciação global da moeda americana contra as outras moedas. Aqui a gente está vendo claramente que o real não se descolou das outras moedas nessa apreciação, ele simplesmente seguiu essa tendência. O que acontece, em 2015 o real se descola claramente, aí sim a gente tem aqui
essa evidência, esse histórico para mostrar isso. Aí sim, um ano depois, quando o primeiro mercado viu o benefício da dúvida, lembrando que teve o anúncio de Joaquim Levy, compromisso da Dilma com o ajuste fiscal, mas aí depois de um ano, quando o mercado viu que realmente as coisas não iam acontecer, não iam progredir conforme eram prometidas, aí sim o real descola. A esquerda a gente tem, a direita, perdão, a gente tem de novo o real agora com o Latam. Se a gente pegar só aqueles países mais próximos daqui para olhar mais no detalhe ainda. De novo, 2014, o mercado, o real vai bem parecido com as outras moedas dos países pares. Aí depois de 2015, aí sim a gente vê um descolamento bem claro do real. Então, aí a gente vê que o real, de fato, foge um ano depois. Então, não é exatamente... Essa turbulência eleitoral, ela até gera alguma volatilidade. Isso a gente não está negando aqui. A gente está falando que não é essa volatilidade excessiva na hora da turbulência eleitoral. O real acaba seguindo outras moedas. Para depois, quando o cenário ficar realmente claro, quando as intenções do próximo governante ficarem claras e isso for colocado a teste, aí... isso fica mais evidente no preço da moeda. Aí a moeda descola tanto para cima quanto para baixo. Aqui a gente trouxe o exemplo mais recente. Outro ponto, a Bolsa agora. Bolsa e como que a Bolsa ficou na eleição de 2014. Bolsa do Brasil em azul, Bolsa de países pares da América Latina em amarelo. 2014 de novo. Bolsa seguindo o movimento de países da América Latina. A gente pode ver que no final do ano, depois das eleições, a bolsa caiu, mas as bolsas de países de Latinoamérica também recuou nesse finalzinho de 2014, começo de 2015. A bolsa brasileira começa a recuar mais e descolar da América Latina em 2015, não em 2014. Então a gente pode ver que de fato seguiu a mesma tendência do dólar. Tem volatilidade, mas não descola das bolsas de América Latina. E aqui à direita a gente tem inflação implícita para os próximos 2 anos. 2014 vocês podem ver que ela se comportou de forma estável, ela não teve esse descolamento. Aí de fato em 2015 ela estoura com toda aquela discussão que a gente viu, aquela imprecisão sobre o futuro de inflação de juros no Brasil, discussão de dominância fiscal. Então a gente tenta aqui nesses gráficos, acho que pode tirar um pouquinho da tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar que a gente volta, porque realmente são gráficos um pouco mais, não são tão intuitivos assim. Tentei explicar um pouquinho bem no detalhe para vocês tentarem pegar a ideia. Mas acho que o panorama geral, se o Marcos quiser completar, fica à vontade. Mas é esse, de que historicamente a gente pode ver que na eleição de 2014 foi aquela bem tumultuada. O Brasil ainda não descolou, né, Marco? A gente mostrou aqui nos gráficos dos países pares que esse movimento do Brasil, tanto da Bolsa, quanto da inflação, quanto do real, ele seguiu os outros. Então, não é que a gente está falando, não é para não ter nenhuma preocupação, não é para não ter nenhum tipo de proteção. Não, o que a gente está falando é para não ter um exagero nesse ponto e perder essa recuperação que foi o primeiro slide, que foi de confiança, e o segundo slide de medo do desemprego, que vai acontecer nesse ano. A gente vai ter depois de 2 anos de recessão, aí no passado a gente teve um crescimento leve, esse ano a gente vai ter um crescimento mais forte e também tem que tomar cuidado para não deixar de surfar essa onda que vai ser positiva nesse ano. Eu acho que justamente o crescimento de 2017, 2018 está bem contratado, o de 2019 aí sim é um pouco mais incerto, que pode pegar, que nem a gente acabou de mostrar nos preços de ativos, aí ele é mais... ele pode oscilar mais por conta do que acontecer, né, nesse desfecho de eleição. Então tem que tomar cuidado para... É sempre bom ter cautela, mas cautela demais também pode ser um pecado e perder esse movimento, né, Marco? Não sei se você concorda. É isso daí. Muita gente vem falando, consultando o nosso departamento, eu, Gustavo, todo o time, né, desde lá dos 70 mil pontos na Bolsa, falando assim, a Bolsa agora está cara, agora é hora de proteger. A gente sempre continuou com o call otimista na casa aqui, com os investimentos em Bolsa, com a recuperação da confiança, recuperação do consumo, né, geração de emprego. Tá certo que cada um no seu ritmo, né, alguns setores vão realmente ter um ritmo diferente, né, de recuperação, construção civil um pouco mais lento,
consumo ou relacionados a consumo, como siderurgia, mas a Bolsa continua com essa tendência de alta, né? Então vem batendo recorde atrás de recorde, hoje novamente superou a casa dos 86 mil pontos, deve fechar aí com tendência de alta nesse pregão dessa quarta-feira. E lembrando um ponto também que conversa, na verdade, confirma tudo que o Gustavo vem falando, que é a temporada de balanços, né? Agora a gente está passando pela temporada de balanços, já tivemos 2 empresas, a Fibra começou muito mais relacionada com o que o Gustavo falou aqui e tem tudo anotado lá nos relatórios, que é o cenário externo continua muito favorável, o mundo inteiro crescendo de forma coordenada, então a Fibra vem surfando muito isso. Ontem teve a teleconferência da Fibra de resultados e o presidente sinalizou que não tem nenhum cenário de pessimismo, pelo contrário, em 2017 a gente foi surpreendido positivamente, o preço de celulose continuou subindo, a Fibra acabou de anunciar mais um novo aumento de celulose, então a gente pode surpreender positivamente. E também Brasil, hoje mais uma vez saiu temporada de balanço, saiu um grande banco, Santander divulgou o resultado, a gente comentou sobre os resultados no Morning Call, né, da XP, os resultados foram muito bons, a velocidade de recuperação e de consistência dos resultados do Santander foram muito boas ao longo de 2017, o papel tem mais potencial de valorização, é um dos papéis que a gente gosta e deve continuar surfando essa tendência aí de expansão das carteiras de crédito, recuperação da economia, a inadimplência ela vai diminuindo lentamente, mas deve diminuir ao longo do ano. Isso basicamente se traduz em maior rentabilidade e o Santander divulgou rentabilidade muito boa nesse balanço e as ações estão reagindo positivamente em relação a esse balanço publicado hoje. E as expectativas também são positivas ao longo do ano. E a temporada de balanço continua. A gente tem algumas empresas divulgando agora, nesse finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, mas muito mais concentrado ali para o final de fevereiro, começo de março, as empresas devem divulgar. Essa temporada de balanços é bastante longa, as empresas têm até o final de março para divulgar os resultados de fechamento do ano de 2017. Tá? Então agora a gente, se não tiver mais nenhuma grande dúvida, pode enviar aqui para a gente pelo chat, a gente vai respondendo todas as perguntas que são enviadas aqui ao vivo para a gente responder para vocês sobre economia, política e investimentos, principalmente investimento em ações aqui, algum case específico, a gente está aqui à disposição. Mas lembrando, reforçando que a gente continua otimista aí com os investimentos, principalmente investimentos em bolsa, os fundamentos por trás de todo esse cenário econômico continuam muito sólidos e devem e podem ser revistos para cima, ou seja, estamos surpreendendo positivamente esse início de temporada de balanço, mostra um pouco do que vai ser essa temporada aí, que vai até março. Tá bom? Boa, Marco. A gente já tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Para você, estão perguntando de... Acho que vamos dividir um pouquinho. Goal, os Minas também perguntando para você. Goal, se seria interessante carregar a longo prazo. Falando de ciclo de construção, eu vou responder adiante aqui sobre se tem chance desse ciclo de confiança se reverter. E já respondo uma também que tem relação com essa, que é um ponto que eu falei bastante aqui. Eu acho que quando a gente olha para esses dados de confiança, a gente tem que lembrar, quando a gente olha para o dado de confiança do consumidor, que vai puxar um pouquinho o resto também. Vamos lembrar que para o consumidor, ele está olhando os candidatos que estão surgindo, tá, tudo bem. De fato, a maioria vai eleger alguém, o candidato vai vencer simplesmente pela maioria. Então, esses dados, eles também transmitem que é o seguinte, se o consumidor ele acha que o candidato A é o melhor, ele vai lá e elege ele, para 2018, as vendas, o consumo não vai ser tão afetado, porque ele elegeu o cara que ele acha que é o melhor para ele, então ele vai lá, faz aquela compra parcelada, ele toma um risco maior, porque na cabeça dele ele fez a melhor decisão para ele. Em 2018 isso não bate tanto. Já em 2019 isso pode ser mais impactado, porque aí em 2019 o empresário ele já viu o resultado, já olhou e falou, pô, tá bom, o novo candidato ele não vai não vai tomar o melhor caminho para o país, não vai fazer as reformas necessárias. Então eu vou apertar de novo as condições da minha empresa, eu vou deixar de investir esse ano, eu vou demitir mais pessoas, vou deixar de contratar. E aí bate no consumidor por aquele gráfico de medo de desemprego. Então, para 2019, tem um impacto bem grande no consumo, essa decisão
o resultado das eleições. Para 2018 ainda é um pouquinho menor, porque de fato, se o cara votou é porque ele acha que é o melhor candidato para ele. Ele acha que vai ser aquele que vai trazer as melhores condições para ele. E para esse ano, você tem que pensar sempre no ponto de vista do consumidor. Então, para isso, não impacta tanto. Aí, para empresários, para construção, para os outros pontos, aí eu concordo com uma das perguntas aqui, se isso não impacta tanto, se é incerto. Então, tem uma incerteza sim, porque o cara faz um planejamento mais a médio e longo prazo, né? O brasileiro, a gente está vendo as pesquisas que o Banco Central está fazendo e mostrando que não faz planejamento. Isso não é uma crítica nossa sem fundamentos. Nos últimos dias, os jornais estão cheios dessas pesquisas do Banco Central mostrando que o brasileiro não faz planejamento direito a médio prazo. Mas, por outro lado, as empresas têm um planejamento mais lógico. Então, isso impacta mais porque as empresas levam em conta esse quadro eleitoral. Mas, de novo, voltando para os próprios jornais, o que a gente tem visto é justamente os candidatos que surgem, os nomes que são debatidos, que são inseridos como possíveis candidatos, dado que a própria pesquisa que saiu hoje do Datafolha mostra um cenário bem pulverizado, não são nomes assim que estão levantando bandeiras de rasgar tudo que foi feito, acabar com reformas, não discutir esse tipo de coisa. Na verdade, são nomes muito pelo contrário, né? Nomes que estão falando que defendem essas bandeiras e acham que tem viabilidade justamente por defender elas. Então também traz um certo, não sei se colchão, uma certa margem, né, para o mercado, para o empresário falar, pô, tudo bem, ainda não está despontando ninguém que está defendendo essa bandeira, mas pelo menos os que estão falando de alternativa também defendem ela, né? Então um deles vai chegar com bastante força e eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Mas voltando agora para você, Mário. Bom, então respondendo as perguntas, primeiro a pergunta que eu lembro aqui foi perguntada sobre siderurgia, Goal e outras empresas do setor. Basicamente, nós aqui na XP nós começamos e ficamos mais otimistas com siderurgia a partir de meados ali do ano de 2017. Incluímos aí, começamos a recomendação principalmente na Uzi Minas. E desde lá a gente está otimista e a gente continua muito otimista com o setor. Basicamente é um dos setores que mais será beneficiado com a recuperação da atividade econômica local, seja a Uzi Minas, principalmente Uzi Minas CSN no primeiro momento e Gerdau e Goal no segundo momento, por conta do ciclo mais longo de siderurgia voltada para os aços longos, voltada para a construção civil. Então é uma recuperação um pouco mais lenta e lembrar também que Gerdau depende de notícias vindas também dos Estados Unidos, da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos. Tem exposição em Canadá, mas tem possíveis notícias positivas, o Trump sinalizando aí retomar ou influenciar os investimentos pesados em infraestrutura, tem a possibilidade dessa notícia sair nos próximos dias ou nos próximos meses que vão vir. Na temporada de balanço, né, olhar muita atenção para a Uzi Minas, para a CSN, que são as empresas que já anunciaram aumento de preços, que já anunciaram retomada, né, uma melhora mais consistente de geração de caixa, de redução da alavancagem. E também entre Uzi Minas e Gerdau, né, a gente tem um documento na rede que mostra lá a data, né, o calendário da temporada de balanços, mas Uzi Minas ela divulga já nesse começo de fevereiro, né, até o dia 10 de fevereiro, e a Gerdau vai divulgar o balanço só no comecinho de março. Então, para quem quiser se posicionar, a nossa recomendação é se posicionar antes dessa temporada de balanço, principalmente em Uzi Minas, agora para esse mês de fevereiro, porque os resultados realmente vão vir fortes e a gente pode ter revisão das expectativas, como foi acontecendo ao longo do segundo semestre de 2017. O mercado errou ou negligenciou muito tanto a velocidade de recuperação da atividade econômica como a velocidade de recuperação dos dados operacionais da companhia, teve que ir revisando para cima ao longo do ano e os papéis em bolsa não pararam de subir ao longo do ano. Tá? CSN agora que tem balanço realmente oficial divulgado, a gente vai ficando mais confortável, a gente tem fundamentos e é mais uma opção. Para o curto prazo, temporada de balanço, talvez a gente prefira um pouco mais Uzi Minas e depois para longo prazo, lógico que a gente pode surfar toda a recuperação da atividade do setor de construção civil, Gerdau é uma opção, mas talvez não tenha tanto fôlego nessa temporada de balanços. Se a gente olhar para o gráfico ao longo do mês de janeiro, as ações da Gerdau sofreram um pouco ali no meados de janeiro, já olhando um pouco para as expectativas para o resultado, que não deve ser um resultado bom,
mas não deve ser tão animador assim como será Usiminas e talvez CSN também. Então, curtíssimo prazo, temporada de balanço, Usiminas, CSN pode surpreender positivamente. A Gerdau deve ser um resultado relativamente neutro, tanto Gerdau como Goal. Gerdau, eu acho que é mais um case de carregar o ativo, olhar como um buy and hold para o ano como um todo, mas não para o curtíssimo prazo. Tá? Mas deve surfar também da recuperação de preços, também anunciou aumento de preços, também está passando por uma melhora consistente de resultados. Tá? Em termos de siderurgia, é um setor para manter a posição, ter uma posição relevante, principalmente nesse curto prazo, para aproveitar a temporada de balanço que a gente já falou que estão vindo com números bastante fortes, tendo em vista a Fibras e Santander que já divulgaram até o momento. Boa, Marco. Tá? Agora eu vou falar as últimas perguntas, chegando ao final, se tiver alguma última, mandem pelo chat. Então, perguntando para você sobre Vale, pergunta de desemprego dos Estados Unidos, desemprego e Estados Unidos, desemprego por aqui, de fato, o desemprego demora para retomar, isso acho que é bem comum, todo mundo sabe que é custoso para contratar, no Brasil é custoso para demitir, então envolve um planejamento bem mais delicado. O mercado de trabalho ele é mais atrasado, tanto para entrar na crise quanto para sair. Então, se vocês lembrarem, em 2014, o debate eleitoral sempre tinha aquela fala onde os candidatos de oposição falavam que o desemprego, na verdade, não estava refletindo a situação atual do Brasil e que tinha um desemprego contratado para frente, enquanto a Dilma e o governo falavam que não, que isso era simplesmente intriga da oposição, e a gente viu o que aconteceu, né? O desemprego está alto, está em patamares bem altos, agora, por outro lado, porque naquela época era custoso demitir, agora também é custoso contratar, então todo mundo espera, vai indo aos poucos. Indo para a Bolsa dos Estados Unidos, tem muito risco dos Estados Unidos com as bolsas muito altas, rolagem de dívida, gastos do Tesouro. Eu acho que, de novo, a paralisação parcial que teve agora em janeiro dos Estados Unidos, ela foi um primeiro teste, né, para ver se os investidores estão comprados nos Estados Unidos a ponto de que, se tiver algum tipo de paralisação, eles vão aceitar, né, uma volatilidade um pouquinho mais alta, e de fato aceitaram. Não teve essa volatilidade tão forte, confiaram que o governo ia conseguir retomar as conversas, mas o ponto importante, ressalto aqui de novo, é pensar que no segundo semestre Trump vai ter eleição por lá para Congresso e para Senado e provavelmente vai perder essa maioria dele. Se hoje em dia, com essa maioria, o Trump está tendo essas dificuldades enormes, imagine em 2019 em diante, quando ele deve perder a maioria. Então, se tiver coisa para você apostar em Estados Unidos, que seja ligada à agenda dos Estados Unidos, aposte em 2018, porque 2019 para frente a coisa não parece que vai ficar boa. Bom, e só para terminar do meu lado aqui, Vale, que perguntaram aqui, Vale é muito mais relacionado a um case de uma fibra, né? Ou seja, depende muito mais do lado externo do crescimento global, principalmente crescimento chinês, do que do crescimento local, tá? A gente vem preferindo no curto prazo empresas que estão mais relacionadas com a recuperação da atividade brasileira, mas os resultados da Vale devem ser muito fortes. A empresa divulgou, teve o Vale Day tanto em Nova York como a reunião com os analistas aqui em São Paulo, e o discurso é o mesmo, né? Os preços estão muito bons para ela. Lógico que a gente acredita que possa ter uma acomodação dos preços ao longo dos próximos trimestres, não vai ser uma acomodação rápida e nem forte, mas vai ser uma acomodação lenta e gradual, que pode trazer uma tendência de realização ao longo do tempo. Mas no curto prazo, o curto prazo continua muito bom para a companhia. Os resultados vão sair, vão ser divulgados, vão ser muito fortes, com forte geração de caixa. Lembrando que a Vale tem uma qualidade de minério acima da média do mercado, pela concentração, pela própria qualidade do minério, e o cliente, né, a siderurgia, tende a pagar um prêmio por um percentual de qualidade. Esse prêmio a gente vai descobrir agora, a gente já sabe o preço, a companhia sinalizou mais ou menos quanto deve ser esse prêmio deve ser bastante forte. Então, a gente vai ter geração de caixa, redução do endividamento, custos muito baixos, custos reduzindo consistentemente, né, por conta da entrada da nova produção, que tem um custo mais baixo ainda. Então, os resultados não tem nenhuma expectativa negativa, pelo contrário, é mais uma empresa que a gente pode surpreender positivamente e os números vão ser muito fortes, tá? Então, curto prazo, ainda a gente continua otimista com Vale, preferindo as siderúrgicas, que tem um beta maior, uma dependência maior com
a economia local, mas Vale, no curto prazo, os resultados, os fundamentos continuam muito bons, né? Lembrando que a empresa já sinalizou em termos de geração de caixa de longo prazo, endividamento de longo prazo, melhora da governança, então o momento de curto prazo da Vale continua positivo. Olhando para médio prazo, nossa preocupação são dúvidas em relação à manutenção do atual patamar do minério de ferro, que pode trazer uma leve realização nos próximos trimestres, por isso que a gente é um pouco mais cauteloso, ou tendo uma visão um pouco mais longa para Vale, mas no curto prazo os fundamentos mostram ainda que o ativo pode ter ainda potencial de valorização antes de começar a ter essa acomodação, possível acomodação acompanhando o preço do minério de ferro. Tá? Lembrando que o minério de ferro também nesse patamar é um patamar extremamente rentável para a Vale, e a Vale tem um custo de produção muito baixo, então ela poderia continuar mesmo rentável, mesmo com um patamar de minério um pouco mais próximo ali dos 55, 60 dólares, ela continua sendo extremamente rentável, mas a gente acredita que esse minério possa se acomodar ao longo dos próximos meses que vão vir. Tá? Então, em termos do setor Vale e siderúrgicas, a gente continua preferindo siderurgia, principalmente voltada ou mais relacionada à recuperação da atividade brasileira. São os papéis que devem continuar performando melhor em bolsa dentro do setor no curto prazo. Boa, Marco. Então, voltando aqui para nós, acho que a gente já chegou ao final do programa. A gente respondeu bastante pergunta, já estamos no limite do tempo aqui. Lembrando que esse programa vai para o YouTube depois, você pode compartilhar, deixe sua curtida também. Fiquem à vontade, toda quarta-feira às 11h45 a gente está aqui na InfoMoney. Você mandar pergunta, é só se cadastrar no chat. Então, muito obrigado, Marco. Obrigado a todos, muito boa semana. Se tiver alguma sugestão também, entre em contato sobre temas ou análise de algum papel, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, enfim, ou pela própria InfoMoney. Vou deixar no comentário do YouTube também, que a gente vai olhar e na semana que vem a gente pode botar aqui o tema que você deseja. Então, até mais, pessoal. Obrigado a todos, até a próxima.